já tem o seu Hackintosh funcionando com o Proxmox, só que ele está sendo acessado ali pela web. Porém, chegou a hora aí de a gente fazer a configuração dele e passarmos a utilizar a GPU nativa ali do seu setup, desde, claro, que ela seja compatível com o macOS ou até mesmo com o sistema operacional que você quer utilizar, seja ele, por exemplo, Windows ou até mesmo um Linux. Prazer, me chamo Gabriel Loquina e seja bem-vindo. Em se falando aí sobre os Hackintosh e Proxmox, esse canal aqui desenvolveu uma solução completamente exclusiva, totalmente fácil de ser implementada e nunca visto na cena Hackintosh, que é justamente o utilitário aí, ou o projeto que eu acabei apelidando de OS X Proxmox. Esse projeto está hospedado no GitHub e também é facilmente acessado aí através do endereço osx-proxmox.com. E a partir de hoje, então, você vai ter aí o seu Hackintosh praticamente nativo, utilizando todo o potencial da tua máquina. Porém, contudo, entretanto, ainda teremos outras cenas de capítulos sobre essa virtualização, sobre Proxmox. Quero trazer para vocês alguns ajustes e algumas boas práticas também de storage, ou a parte de armazenamento do nosso Hackintosh, para evitar aí que a gente acabe perdendo dados ou coloque o nosso ambiente aí até mesmo em risco. Mas chega de delongas, vamos direto ao assunto. Você vai precisar de fato aí de pelo menos mais um computador fora do teu servidor do Hackintosh ou do Proxmox, né, que está sendo utilizado aí até o momento, para poder fazer as configurações ali do que a gente chama de GPU Pass-Through, que é justamente a passagem da nossa GPU diretamente à máquina virtual, independente do sistema operacional que está sendo utilizado. Mas nesse vídeo eu vou exemplificar aí com o macOS, mas o mesmo é válido aí para qualquer outro sistema. Além disso, também vou mostrar aí as configurações referentes às portas USB e como que a gente pode fazer a passagem delas aproveitando 100% dessas portas, porque dependendo de como você passa, elas ficam infelizmente limitadas à velocidade de 2.0. Mas fica tranquilo, nesse vídeo eu te mostro também como fazer essa passagem. Além disso, todo e qualquer outro dispositivo que você queira passar para a máquina virtual, seja ela qualquer sistema operacional que for, então, por exemplo, uma placa de rede, uma placa, seja ela do que for, uma placa de captura, qualquer outro dispositivo, enfim, você pode utilizar exatamente a mesma abordagem que eu apresento nesse vídeo aqui, e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer essa configuração. Afinal de contas, esse projeto aí que eu estou erguendo do OS X Proxmox, e se você está utilizando o nosso utilitário, fazendo toda a automatização de criação do seu Hackintosh, o negócio fica, ó, melzinho na chupeta e funciona 100%. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá para a primeira parte. O primeiro item que a gente tem que fazer, ele não é obrigatório, porém ele é um item aí de boa prática. Vamos buscar por GPU-Z, esse cara aqui que tem a Dotec PowerUp. É uma aplicação tipo o CPU-Z, para a gente obter detalhes da nossa GPU, só que ele consegue fazer a extração da VBIOS dela. A VBIOS da placa de vídeo é justamente como se fosse a BIOS da nossa placa-mãe, só que é a BIOS que existe dentro da placa de vídeo em si. Aqui basta procurar, né, por GPU-Z, achar o site do Dotec PowerUp e daí escolher um desses itens aqui para fazer o download. O arquivinho é pequenininho, coisa aí de 7, 8 megas, então ele baixa ele de maneira praticamente instantânea. E por vocês baixarem ele, vocês vão vir aqui em Downloads e vão executar esse carinha aqui. Assim que vocês executarem, ele pode aparecer essa mensagem perguntando se quer fazer apenas uma execução de maneira isolada ou se você quer fazer a instalação do aplicativo. Isso aí não tem diferença, eu vou colocar aqui na minha opção para fazer a instalação mesmo. Ele pergunta o local, já vou deixar para criar ali um atalho na área de trabalho e a gente faz o processo de instalação normalmente. Ao final, ele pergunta se a gente quer fazer já até o startup da aplicação. A gente pode deixar marcado e assim que ela carregar, a gente tem todos os detalhes da nossa placa de vídeo. Nesse exemplo aqui, eu estou utilizando uma Radeon, que é essa RX 6900 XT, na qual é aí uma placa aí 100% compatível com o macOS a partir do Big Sur 11.4. Aí após você abrir esse aplicativo aqui, a gente vem nessa opção aqui, ó, onde tem a BIOS Version, vai ter a versão da BIOS e os detalhes dela, né? E tem esse ícone aqui. Basta clicar nele e fazer essa opção Save to File. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a extração da BIOS da sua placa de vídeo e vai salvar, enfim, em um arquivo .rom, que a gente vai utilizar ali futuramente no Proxmox. Aqui eu vou salvar ele como RX 6900 XT, salvar na própria área de trabalho mesmo, e aqui ao final ele já marca como salvo o arquivo e tudo mais. Se a gente vier aqui no arquivo e ver as propriedades dele, tem aí apenas 1 mega, então ele é um arquivinho bem pequenininho, não tem custo nenhum. Aí após fazer isso, vocês salvam esse arquivo preferencialmente num pendrive ou algo assim, porque a gente vai utilizar ele
lá para fazer a configuração do Proxmox. Então, dentro do Windows, é apenas esse item que a gente tem que fazer, e dependendo da placa de vídeo que você tem, até mesmo se você estiver utilizando aí uma placa da NVIDIA que seja, né, compatível nativamente com o macOS, no momento de você fazer a extração da BIOS dela, é muito comum que a tela também às vezes fique escura, acabe apagando por alguns segundos, ou até mesmo pisque. É completamente normal, é somente aguardar mesmo e gerar o arquivo e salvar em um pendrive. A segunda parte, eu já estou aqui em outro desktop que eu vou utilizar para acessar esse Proxmox, que eu vou ativar então ali a GPU. Daí com isso consegui utilizar o Proxmox, que é o servidor, como um desktop comum. Então, aqui eu acessei já o painel do Proxmox, aqui dentro tem o host e aqui dentro então tem a máquina virtual que está sendo utilizada. Aqui nos detalhes de hardware, é uma máquina aí que está com 4 cores, está com 4 GB de memória, e o display que está sendo utilizado nela nesse momento não é apenas um display VMware, no caso uma máquina virtual mesmo, e eu consigo acessar ela aqui pelo console. A partir aqui do console, o que a gente precisa fazer então para começar a configurar a nossa GPU? Vamos acessar o sxproxmox.com. Ele vai cair direto aqui no repositório do projeto e vocês podem vir aqui dentro de EFI, pegar esse arquivo, clica nele e faz a opção de download. Ele vai baixar o arquivo .iso, que tem algumas EFIs dentro dos que eu já deixei ali atualizadas e que vão servir como base para vocês ativarem aí então a GPU. Aí com ele baixado, basta vir aqui abrir ele clicando 2 vezes e vai montar o disco aqui automaticamente, e aqui dentro tem alguns modelos. Então a gente tem essa EFI Piqueira On, que é para placas AMD, modelo RX da série 5000 ou da série 6000. Então, por exemplo, uma 5500 XT, uma 5700, uma 6800 XT ou até mesmo uma 6900 XT. O Piqueira Off vai ser aí para todas, e acho que a maioria das placas de vídeo, tanto NVIDIA que são suportadas, como por exemplo uma GT 710, que é suportada nativamente no macOS, até mesmo aqui no Big Sur, não mais no Monterey, mas também dá para fazer, enfim, a ativação dela com alguns patches de um cara aí que cria, chamado Chris111, que é o nome do usuário dele no GitHub, e também para as placas de vídeo aí compatíveis, como por exemplo as RX da série 500 ou RX da série 400, enfim, essas placas aí que a gente sabe que são nativamente suportadas para o macOS. Tem essa outra EFI aqui, eu coloquei o nome como NVIDIA HS, esse HS vem de High Sierra, no caso ela é uma EFI aí para ser utilizada com o High Sierra e aquelas placas de vídeo da série 1000, como por exemplo uma 1080, uma 1080 Ti, uma 1050, que é compatível apenas com o High Sierra. Aí você pode utilizar essa EFI aqui. Nesse meu caso, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa EFI Piqueira On, que é justamente a EFI que eu preciso por conta da GPU que tem nesse ambiente aqui. Inclusive, se eu vier aqui no About This Mac, ele não vai mostrar nada porque ele não reconhece ainda a GPU nesse caso. Mas de qualquer forma, enfim, eu vou fechar aqui, vou pegar essa EFI, vou copiar ela, vou montar aqui a minha EFI que tem no disco interno, onde está instalado no caso, né, o macOS. Ele pede a senha para a gente montar a nossa EFI, o procedimento é comum mesmo, não tem muito segredo, e vou colocar ela aqui dentro desse diretório. Como já existe essa EFI aqui, que estava sendo utilizada para VM, eu renomeei ela para -VM, apenas para deixar um backup, e essa EFI aqui eu renomei apenas para EFI. Se eu vier aqui dentro de OC e depois pegar o config.plist, o que ela tem diferente está dentro do parâmetro boot-args. Ela tem o AGD pmod, então igual a Piqueira, na qual faz a ativação aí dessas placas. Mas basicamente é você fazer, né, essa alteração da EFI, não precisa configurar o arquivo de configuração nem nada, a não ser que você ainda não tenha gerado a sua SMBIOS com os números de serial, número de MAC address, aquele MLB e tudo mais. Então aqui eu vou fechar tudo isso aqui também. Com tudo fechado, eu vou desmontar esse cara aqui, que é a EFI do .iso, né, que a gente baixou, e aqui que é a EFI então de produção, enfim, a EFI que está em uso, eu já posso desmontar ela, já fiz, né, a alteração, já fica desmontada. E eu deixei aqui 2 aplicativos que eu recém utilizei, mas por exemplo, o CPU Stress Test, ele mostra aqui justamente a quantia de cores que tem nessa máquina, ela está identificada aí como um iMac Pro 1,1. Próximo passo é a gente desligar então essa máquina aqui normalmente e fazer o ajuste no Proxmox. Então para isso aqui eu vou desligar ela normalmente, já deixei, né, a EFI aí preparada para assim que a gente subir essa máquina aqui, a gente já consiga subir ela não mais nesse painel de virtualização e sim direto mesmo na máquina host. Aí para isso, após ela desligada, a primeira alteração que eu vou fazer na máquina virtual é vir aqui na opção de hardware, vir aqui na parte de display, clica 2 vezes, seleciona aqui como none, ou seja, como uma placa gráfica aí plugada e configurada nessa máquina virtual. O próximo passo, o que vocês podem fazer? Vir aqui dentro do host e depois em shell. E a primeira coisa que a gente precisa pegar aqui dentro é digitar ls pci, no caso de devices, né, pci, vai colocar espaço -nn, espaço, colocar essa barra em pé, no caso ela se chama pipe, o nome dessa barra em pé, colocar grep, e no meu caso aqui eu vou colocar -i para ele filtrar, independente se a letra vai ser
maiúscula ou minúscula e vou colocar AMD/ATI. Notem, ele me traz aqui 4 resultados e eles são referentes, no caso, à placa de vídeo aí que está configurada no host físico. Aí com essa informação, é claro, se você estiver, por exemplo, utilizando uma placa de vídeo da NVIDIA, aqui basta você substituir por NVIDIA e ele vai trazer os resultados referentes à NVIDIA. E explicando um pouco sobre esse comando, esse LS-PCI ele vai disponibilizar para você aí todos os devices PCIs que existem dentro do teu host. Então aqui a lista é relativamente grande e vai depender de computador para computador. E nesse caso aqui que eu coloquei o pipe grep -i mais o AMD/ATI, esse comando grep ele faz o filtro de acordo com o que você digita após o grep espaço -i, o texto que você coloca aqui, ele vai filtrar em todos esses textos aqui, em todas essas linhas, e vai trazer apenas as ocorrências. Nesse meu exemplo, foi essa ocorrência aqui, então eu vou selecionar ela, vou colocar aqui no editor de texto só para deixar separado, e depois eu vou vir aqui novamente, vou repetir esse comando, eu também vou configurar aqui minhas controladoras USB para passar direto para a máquina virtual. Para isso, substituo ali o AMD/ATI e coloco o filtro aqui como USB. Eu vou pegar aqui também, vou copiar todos eles e vou deixar aqui separado. Nesse primeiro momento, eu vou pegar apenas esses dois primeiros itens, a placa de vídeo e, no caso, as controladoras USB, que é para poder utilizar o teclado, utilizar mouse, enfim, os devices USB. E com eles salvos aqui, a gente tem que voltar aqui no terminal. A gente vai acessar cd/etc/modprobe.d e aqui dentro desse diretório vai ter, né, alguns arquivos. O que a gente vai fazer aqui dentro? Digitar vi espaço e daí aqui o nome, vocês vão colocar no nome do arquivo, não vai fazer diferença. Mas como uma boa prática, e o que a gente está configurando é um componente chamado vFio, que é justamente o ato aí de a gente conseguir isolar esses componentes físicos e passar para a nossa placa virtual. Eu vou colocar o arquivo como vfio-pci.conf. Lembrando que esse nome aqui não tem diferença alguma no nome do arquivo e não vai fazer diferença. Depois pressiona Enter, você vai abrir essa tela inteira preta aqui, que é um editor de texto em linha de comando que a gente utilizou esse VI. Para começar a poder digitar aqui, a gente coloca a letra I, ele vai aparecer aqui embaixo o Insert, ou seja, ele entrou em modo de inserção, e você pode digitar qualquer letra aqui, pressionar Enter e ele vai fazendo, enfim, a inserção dos textos. Se você quiser apagar uma linha, por exemplo, basta pressionar ESC para ele sair aí do modo de edição e pressionar DD 2 vezes, que ele vai fazer a exclusão da linha completa. Aí o que a gente precisa adicionar aqui então? Vamos colocar a palavra options, espaço vFio, hífen, PCI e depois a palavra IDs igual, e a gente precisa pegar os itens que a gente coletou aqui anteriormente com o comando do LS-PCI. Quais são esses itens? É tudo esses caras aqui, então a gente precisa copiar esses itens aqui, esses itens, também esses caras aqui. Isso aqui, né, é referente à placa de vídeo, então note que inclusive ele tem aqui um item como VGA Controller, que nesse caso aqui vai ser o display mesmo da placa de vídeo. Tem o componente de Audio Device, que é a saída do áudio pela nossa placa de vídeo, seja pela HDMI, pelo DisplayPort, e ainda nessa placa aqui a gente tem mais dois itens aqui, um upstream mais um downstream, que são componentes aí da placa. Como a gente quer passar ela inteira para a máquina virtual, a gente vai pegar esses caras aqui, eu vou copiar, vou até colar aqui embaixo para ficar mais fácil. A gente separa eles por vírgula, então basta vir aqui copiando, colando aqui embaixo, separando um a um por vírgula, não tem muito a fazer aqui, copiar de maneira manual mesmo. E além deles, eu quero passar minhas controladoras USB. No caso das minhas controladoras USB, note que esses IDs aqui, eles são completamente iguais. Isso pode variar aí de placa-mãe para placa-mãe. Então, caso você tenha uma placa-mãe, por exemplo, que as controladoras USB tenham IDs diferentes e você queira passar todas as controladoras para a máquina virtual, aí basta você copiar todos. Nesse meu caso, que é repetido, basta apenas copiar um e adicionar aqui nessa linha, né, que a gente está criando, lembrando de sempre colocar ali a vírgula para separar cada sequência aí desses IDs, que são formados pelos números, 2 pontos, mais um restante aí de caracteres. Aí depois de preencher então todos os IDs dos devices que vocês querem passar, nesse caso aí para a nossa máquina virtual, vou colocar mais um espaço, depois a palavra disable, depois o underscore logo junto aí do disable, depois VGA, sinal de igual e colocar igual a 1. Esse parâmetro aqui vai evitar com que ao momento que a gente ligue aí o nosso computador físico, né, o nosso host, onde a gente instalou aí, no caso, né, o Proxmox, ele tente habilitar esses IDs aqui como uma saída aí de vídeo, fazendo com que facilite depois, na hora de a gente fazer a inicialização da nossa máquina virtual, que ele consiga fazer o que ele chama de reset do dispositivo físico, que nesse caso aqui então tem a GPU e também as controladoras USB, e faz aí a completa passagem para a máquina virtual. Aí basta selecionar toda essa linha que a gente criou, pode voltar aqui, a gente pode pressionar aí Command V para colar, ou a tecla Alt V se estiver utilizando um teclado Windows, mas o resultado
cuidado que a gente tem que ter é justamente isso aqui dentro do arquivo que a gente está criando. Depois que você digitou isso aqui, basta simplesmente apertar ESC para sair aí do modo de edição, 2 pontos, notem que o 2 pontos aparece aqui embaixo, depois a letra W de write, né, de save, depois Q de quit, mais o sinal de exclamação. Pressiona Enter. Para confirmar que está tudo certo, você vai digitar um cat e depois, no caso, o nome do arquivo, né, que a gente criou. Então tá aqui o conteúdo, que é o options, vfio-pci, espaço, IDs, toda a lista de IDs completa, separada aí por vírgula, que a gente vai utilizar nas máquinas virtuais. Lembrando, esse ajuste aqui, ele é independente de macOS, independente de Windows, independente de Linux. Ele serve mesmo para informar para o Proxmox, que é o, né, o servidor aí de virtualização, que a gente vai passar esses dispositivos para máquinas virtuais. Depois de fazer isso, a gente precisa rebootar aí a nossa máquina. Logo que a gente faz, né, o comando de reboot e pressiona Enter, ele aparece que a conexão aí, enfim, foi cerrada ali em cima. Aí basta aguardar, enfim, a máquina reinicializar e depois a gente vai fazer mais alguns ajustes aqui dentro do próprio console. Aí, passado um tempo aqui, acho que ele já reinicializou a máquina, como não tem nenhum dispositivo conectado nela de monitor, mas basta vir aqui, clicar em refresh para atualizar a janela. E caso ela já tenha subido, ele carrega automaticamente aqui o terminal para você. Agora, para a gente confirmar que essas configurações que a gente fez ali na nossa GPU, elas estão de fato aí corretas, a gente pode voltar aqui nesse arquivo que a gente salvou, né, essas informações, e a gente vai copiar esses itens aqui. E quais desses itens que a gente tem que copiar para fazer a verificação? Principalmente é o item de VGA. Vamos pegar ele por inteiro, seleciona, né, faz a cópia do conteúdo, vamos digitar lspci, espaço, -nn, espaço, -v, para habilitar o modo verbose, ou seja, trazer mais detalhes para a gente, espaço -s, que é o parâmetro para informar a fonte, no caso, -s de source, e depois coloca ali o conteúdo, que é o 0c00.0, que é justamente aí o endereço físico da minha placa de vídeo aí que está conectada nesse setup aqui. Pressiona Enter, e se a configuração foi feita corretamente, aqui no final ele tem que aparecer justamente isso aqui, kernel drive in use, no caso aqui ele vai identificar como vfio-pci. Se a configuração que você fez, ela não fez corretamente, ou faltou algum item, ou você não passou, por exemplo, corretamente todos esses itens aqui de IDs para fazer ali a formação daquele arquivo que a gente criou dentro do etc/modprobe.d, ou até mesmo se esqueceu, por exemplo, de configurar isso aqui, ou enfim, algo nesse sentido, ele pode eventualmente aparecer kernel modules apenas AMD GPU e não vai aparecer essa informação. Então, se após você configurar ali o item dentro do Proxmox, fazer o reboot dele, depois listar e aparecer essa informação aqui, é o sinal aí que já está praticamente pronto para ser passado aí para a nossa máquina virtual. É para passar, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no nosso Hackintosh, vem na opção de hardware, basta a gente vir aqui em Edge, depois em PC e Device, a gente vai clicar aqui nesse componente e vai procurar aí pela nossa placa de vídeo. Eu vou vir rolando aqui e tá aqui o nosso carinha. Notem que esse ID é justamente o 0C00.0, que é justamente essa informação aqui, 0C00.0. Então eu venho aqui, seleciono ela. Como se trata aí de uma GPU e muito provavelmente para vocês aí vai estar desmarcado o item Advanced, basta marcar ele. Vocês vão ter que marcar esse item aqui, on functions, e marcando esse item aqui ele vai fazer com que passe todas as funções da nossa GPU para a máquina virtual, que nesse caso aqui então é o audio device, e mais esses outros dois itens que são referentes, né, à nossa GPU. Depois a gente marca aqui o primary GPU e a gente tem que marcar também o PCI Express. Basta depois clicar em Edge e ele vai ficar justamente assim. Esse começo que é ocultado nesse componente que a gente faz do lspci, vai ter o 0c:00. Note que inclusive não tem o ponto 0, que seria, né, o endereço completo aqui, o ID completo. Só que nesse caso, como a gente marcou aquela opção de on functions, ele acaba aí excluindo esse ponto 0 e passando apenas esse componente aqui. Aí esse componente ele se repete aqui embaixo, que é justamente a nossa GPU, juntamente com o nosso áudio. Esses dois caras aqui a gente não precisa fazer a configuração, eles vão passar automaticamente, porque a gente até configurou justamente aqui nessa lista, então não tem problema. Depois a gente tem que configurar as nossas PC devices, que são referentes às controladoras da nossa USB. Então eu venho aqui, marco a USB. Nesse caso aqui a gente não vai marcar esse on functions, ele só vai ser utilizado nesse primeiro momento só para a nossa GPU, porém a gente tem que marcar esse PCI Express. Bem, clica em Edge, note que ele vai colocar o endereço completo, então é 07:00.1, que é justamente o que a gente tem aqui, e a gente tem que adicionar mais esse cara aqui e mais esse cara aqui. A gente volta aqui no painel, vem em Edge, vem em PCI Device, procura eles aqui na lista. Aqui está o 07:00.3, marca o PC Express e clica em Edge. E depois tem a terceira controladora. Vem novamente aqui, tá aqui, então ó, é o 0E00.3. A gente vê na nossa lista aqui, é o 0E00
1.3. Volta aqui, marca esse item PCI Express, clica em Add. Aí após então adicionar todos os itens que você quer, nesse meu caso aqui apenas os controladores USB, mas no caso a GPU e configurar dessa forma, a gente tem que fazer um ajuste aqui na nossa GPU, que é passar para ela, e esse item não é obrigatório, porém é uma boa prática e eu aconselho que vocês façam. Eu também tenho o nosso arquivo aí que tem a nossa ROM, no caso a VBIOS que a gente extraiu lá anteriormente. Inclusive a nossa VBIOS já está extraída aqui na área de trabalho que eu salvei já anteriormente. Para a gente copiar ela para dentro do Proxmox, o que vocês podem utilizar? Vocês podem vir e procurar por Transmit Panic. Ele é um cara que vai utilizar o protocolo SCP para fazer a transferência de arquivos. Isso se você tiver dentro, né, do macOS, mas se você estiver acessando o painel do Proxmox a partir de um Windows, vocês podem procurar por WinSCP, que ele faz aí a mesma função, só que é um cliente para o Windows. Então, nesse meu caso que eu estou utilizando, né, o macOS, eu vou pegar o Transmit, vou vir aqui em Try It e vou fazer o download dele. Ele é um software pago, mas a gente consegue utilizar ele acho que por 5 ou 7 dias, então ele acaba resolvendo para nós o que a gente precisa resolver. A gente vai pegar o Transmit, vai descompactar ele, vai executar, né, a aplicação, abre ela, vai pedir algumas permissões, basta aí clicar em OK e depois em Get Start. Aqui o que a gente vai fazer? Vai colocar o IP do servidor no nosso Proxmox, nesse meu caso é o final 100.104, é justamente esse endereço aqui que a gente acessa, né, o nosso servidor web ali, depois o usuário root e a senha que você definiu para o teu Proxmox. Ele pode pedir isso aqui, basta clicar em Connect. Daí depois de conectar, então a gente vem aqui em cima em root, seleciona o IP, que vai aparecer da tua máquina do teu servidor Proxmox, vai vir em dentro de USR, depois dentro de Share, e aqui dentro de Share a gente tem que buscar a palavra KVM, que é o diretório KVM, pode simplesmente digitar KVM com algum item selecionado, ele já vai diretamente no diretório. Acessa ele, e aqui desse lado eu tenho, no caso, né, a minha máquina, que está dentro de desktop, o meu arquivo .rum. Eu trago ele para cá, ele vai transferir aí o arquivo e vai dar a notificação, inclusive, aqui em cima, a hora que ele fizer a transferência. Como ele é pequenininho, ele acabou transferindo de imediato, mas para confirmar, você pode vir simplesmente clicar nessas duas setinhas e ver se tá tudo verdinho aqui para confirmar que ele foi enviado, né, com sucesso para a máquina ali, que é o servidor do Proxmox. Depois de enviar ele, você pode fechar aqui o Transmit, vai voltar aqui no PV AMD, vai vir aqui no Shell e aqui a gente vai acessar o diretório /etc /pve /qemu-server. Aqui eu tenho todos os itens, né, que são referentes às configurações das nossas máquinas virtuais. Nesse meu caso, que eu tenho apenas a máquina com o ID 100, é apenas esse arquivo aqui que existe. Eu vou fazer o vi, passo 100.conf, pressiona Enter e vai abrir todas as configurações aqui da nossa máquina virtual. E aqui dentro dessas configurações, a gente vai ter os itens de host PCI mais um número, nesse caso 0, 1, 2, 3, né, e assim por diante, que são os devices físicos que a gente passou aí para a nossa máquina virtual. A gente precisa do host PCI 0, ou no caso, o host PCI que você passou a tua GPU, e que nesse meu caso aqui é justamente o host PCI 0. Aí você pode vir com o teu cursor ou simplesmente pressionar Shift mais a letra A, que ele já vai para o final da linha em modo de edição. Aí você completa com vírgula, escreve home file igual e o nome do arquivo que você passou lá para a pasta anteriormente com o Transmit. Então é rx6900xt.rom. Para sair, pressiona ESC, WQ, exclamação, pressiona Enter, ele vai salvar o conteúdo que a gente fez a alteração. Para confirmar, cat 100.conf, pressiona Enter, e está aqui justamente a alteração que a gente fez ali anteriormente com o VI. Aí após, né, fazer essa configuração, podem tentar fazer o start dessa máquina então virtual, e para isso vocês podem fazer o QM, start e o ID dela. Nesse meu caso o ID é o 100, então eu passo o número 100 e basta aí pressionar Enter. Se tudo der certo, vai dar um tempinho ali e simplesmente vai passar para a linha de baixo. Não apresentou nenhum erro, então não teve nenhum problema em ligar a máquina. E agora se eu mudar a placa de captura para a máquina host físico, provavelmente deve estar ativado. Então deixa eu verificar aqui e eu já volto. E pelo jeito tá carregando. Notem que já apareceu o símbolo do Proxmox, já apareceu aí o sistema carregando. Lembrando que ele tá utilizando aquela EFI que a gente configurou anteriormente, ainda no modo web mesmo, ali no painel do Proxmox. Passado um tempo, então, ele já carregou. Aí nesse meu caso, como eu estou utilizando os devices USB, como o teclado e mouse, eles já estão plugados ali no host físico e a máquina já está carregada. Inclusive até identificou um teclado novo, aí basta só clicar em Continue e apertar as letras do lado do Shift e depois Done. Para a gente verificar se deu tudo certo, a gente vem aqui no símbolo da maçã, About this Mac, e se tudo ocorreu bem, tá aqui a nossa GPU aí ativada. Então essa abordagem de utilizar o LSPCI, coletar os IDs, criar o arquivo lá dentro da pasta modprobe, que fica dentro do etc, ela vai ser igual para qualquer placa de vídeo que você quer
passar para a máquina virtual ou até mesmo qualquer componente, como as controladoras USB, um device de som, uma placa, por exemplo, como uma Fenve da vida, um disco NVMe, enfim, a lógica é exatamente essa mesma. Aí para finalizar aqui com chave de ouro, enfim, o que a gente pode fazer para facilitar o nosso caso quando a gente liga nosso host físico. Nesse meu caso aqui, o 92.168.2.8006, ele pode dar esse aviso aqui do certificado, basta clicar em Show Details, depois proceder o acesso, né, ao site. Confirma, e até pede a senha quando você está utilizando o Safari, mas basta confirmar. Aqui o painel, a gente entra com as nossas credenciais normalmente, e aqui com o painel aberto, basta a gente vir aqui no nome do nosso host, que nesse meu exemplo é o PVAMD, tá aqui a máquina virtual que está sendo utilizada, e nesse caso é essa máquina que vocês estão vendo agora com a placa de vídeo já configurada. E o que a gente pode fazer? Vem agora aqui em Options, e dentro de Options tem essa opção Start Boot. Basta clicar 2 vezes, marcar ela e clicar em OK. A partir de agora, quando você ligar o teu Proxmox, ele automaticamente vai carregar o Proxmox, vai carregar todos os serviços dele e logo na sequência aí já vai ligar a tua máquina virtual com a passagem da placa de vídeo, com a passagem, enfim, com todos os componentes que você configurou aí para fazer a passagem. E chegamos aí ao final desse vídeo. Ele ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza absoluta, ou quase certeza, que a grande maioria vai conseguir compreender, pois eu tento sempre fazer as explicações, sempre detalhes por detalhes, explicando o que são os comandos, para o que ele serve, para não ser apenas aquela coisa de copia esse comando e cola ele aqui, e você às vezes nem sabe o que de fato ele faz aí no teu setup, ou para o que ele serve. A partir do momento que a gente sabe o que está fazendo, a gente mesmo consegue fazer aí o diagnóstico dos problemas que às vezes acontecem no dia a dia e ter aí o melhor Hackintosh possível, seja um Hackintosh com o macOS original ou até mesmo aí o Proxmox com qualquer outro sistema operacional que você queira utilizar. E por último, mas não menos importante, gostaria de lembrar vocês e talvez até avisar que essas IFIs que estão nesse projeto que eu trouxe aí do FX Proxmox, elas são 100% nativas em OpenCore e 100% otimizadas e exclusivas aqui desse canal. Então eu desenvolvi ela ali desde o começo, dei aquela polida caprichada e aí basta a gente apenas ir adicionando o suporte que a gente quer, que você precisa apenas carregar em uma cache para obter 100% do seu funcionamento. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos, vem novidade por aí, valeu, falou, fui!